Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Alexandre Fier está jogando Capablanca Memorial 2023, está indo muito bem no torneio, no entanto agora ele tem um desafio grande pela frente. O grande mestre espanhol Iturrizaga, número 5 da Espanha, número 107 do mundo, um grande mestre muito forte com 2.637 de rating. Fier, de negras, um desafio e tanto aí para o nosso brasileiro. Vamos dar uma olhada então aqui nessa partida e antes um toque para você, tá rolando a campanha, galera. Faltam aí 37 dias, ainda dá tempo de você participar aí da campanha do aplicativo Xadrez Brasil, benefícios exclusivos aí para os apoiadores iniciais. Então aproveita, o link tá aqui na descrição e também aqui no QR Code, tá bom? Galera, se preparem, Iturrizaga tem as peças brancas e faz a abertura inglesa, C4. O Fier joga com o cavalo em F6. Temos aqui G3 e o Fier vai fazendo a formação de defesa índia do rei. Joga com G6, depois de bispo G2, faz o fianqueto e depois de cavalo C3 faz aqui o roque, formação de defesa índia do rei feita aqui pelo Fier. O Iturrizaga segue com D4, aqui de fato transpondo para uma índia do rei, por enquanto ainda estava na inglesa, com C4, né? Podia virar alguma outra coisa ainda, né? Com cavalo F3 de repente, mas com D4 a gente transpôs aí de fato para um puríssimo, né? Uma puríssima defesa índia do rei depois aqui desse D6. A partida seguiu com cavalo em F3, cavalo C6, roque agora jogado pelo Iturrizaga e o Fier, como um bom jogador de defesa índia do rei, segue aqui com E5 atacando aí o centro. D5 ataca o cavalo e aqui o cavalo volta para B8. O Fier fazendo os lances por enquanto ao toque, ainda está no seu preparo de abertura. Eu sei que para algumas pessoas, né, para mim também, que já tenho um pouco mais de experiência no xadrez do que a maioria de vocês, também eu confesso que muitas vezes é estranho, né? Em algumas aberturas na Ruy Lopes a gente tem algumas variantes assim, na defesa índia do rei, onde se desenvolve o cavalo e o cavalo volta, né? Mas a explicação é que as brancas já se comprometeram com o avanço do peão e isso de certa forma enfraquece algumas casas e o cavalo vai tentar manobrar para outros lares, né? Então essa é a explicação. Aqui em E7 é possível jogar também esse lance, mas vai para uma estratégia completamente diferente, né? Então seria para um ataque de repente na ala do rei, colocar o cavalo aqui em G6, né, no futuro, tirar o peão daí, jogar com G5 no futuro, jogar o cavalo em G6, F5, F4, também seria possível uma estratégia como essa, né? Então aqui cavalo B8 foi jogado pelo Alexandre Fier, E4, Iturrizaga ocupa aí o centro, e o Fier joga esse lance A5. Esse lance é espetacular, é um lance estratégico, né? Uma vez que o cavalo quer vir para a casa de C5, A5 é um lance estratégico, porque ele evita o lance B4, ele garante o posto para o cavalo. Olha aí que bacana esse tema, né? A partida seguiu com o cavalo em E1, agora pelo Iturrizaga, lance típico aqui de defesa índia do rei, sai da frente do peão de F. Aqui cavalo em A6 seguiu na partida, podia ser via D7, A6, tanto faz, melhor A6, já que o cavalo quer ir para C5, não fica tapando o bispo. Aqui cavalo D3 foi jogado, lutando aqui pela casa de C5, e o Fier segue com cavalo D7, olha aí, né? Os dois cavalos lutando para a casa de C5. E tem mais, com essa manobra o Alexandre Fier dá mobilidade para o peão de F, que é muito típico jogar com F5 também na defesa índia do rei no momento certo, né? Claro. Por enquanto tem outras coisas acontecendo, uma briga enorme aqui pela casa de C5, o bispo agora vem para E3, o Fier coloca o cavalo lá de qualquer maneira, cavalo de A em C5, temos cavalo toma, e aqui é perfeitamente possível tomar e tentar ficar com, danificar a estrutura de peões aqui das negras pelo preço aí de ter que jogar o par de bispos contra bispo e cavalo. É perfeitamente possível jogar isso, e Iturrizaga prefere jogar aqui com o lance A3. Bispo D7 foi jogado pelo Fier, temos aqui B4 atacando o cavalo, peão toma, e agora é possível aqui as trocas das torres, torre por A1, dama por A1, e o cavalo corajosamente agora, ele não tem muitas boas casas, né? Ele só tem aqui em A6 e B3, né? Em B3, um lance mais arriscado, o cavalo quase sem volta, ele ainda tem a casa de D4, a dama tá atacada, a dama B2 foi jogado e o cavalo vem para casa de D4. Garantido, bem garantido aqui. A partida seguiu com o cavalo em E2 e agora a pressão é total aqui para cima do cavalo. E agora não tem jeito, tem que trocar, né? Se bem que daria para trazer mais uma defesa aí, mas é mais natural trocar. Cavalo por E2 foi jogado, dama por E2 e agora sim a luta é intensa. Por quê?
estrutura típica aqui de defesa do rei. As brancas vão jogar na ala da dama e as pretas vão jogar na ala do rei. Rafa, mas eles já trocaram muita peça e tal, dá pra continuar com esses temas aí? Claro que sim, vamos ver como segue a partida. F5 agora jogada aqui pelo Fear, estourou o F5 da Índia do Rei. Torre em A1 foi jogada, essa torre aqui, ela vai colocar pressão agora, essa estratégia aqui das brancas jogar na ala da dama. F4, chegou o bispo atacado, dá um passo pra diagonal, não é nem pra trás nem pro lado, né? Dá um passo pra diagonal, bispo D2 aqui, coloca o bispo em segurança e agora a dama em F6 aqui pelo Fear. F3, mais uma vez, né? Aqui a gente vai vendo as brancas tentando segurar o ataque aí das negras. H5 aqui pelo Fear. E torre em A7, o palco tá montado, né? O ataque das brancas aí na ala da dama e o do Fear na ala do rei. Bispo C8 traz a proteção para o peão. E aqui C5, né? O Iturrizaga tá vindo com muito perigo com esse ataque na ala da dama. Esse é interessante, a gente vai ver daqui a pouco, muitas pessoas não entendem, falam assim, é muito normal essa dúvida, é muito normal essa confusão. Fala, por que um ataca na ala da dama e o outro ataca na ala do rei? O que ataca na ala do rei vai ganhar, vai dar mate. O outro fica atacando na ala da dama pra quê? Fantasma. Calma, pessoal, não é assim. Vocês vão ver daqui a pouco os perigos aqui dessa estratégia. Eu já vou mostrar, vou responder isso aí pra vocês. Eu sei que essa dúvida é muito comum. G5 foi jogado aqui pelo nosso brasileiro Alexandre Fear. C6 pelo Iturrizaga. Temos peão toma. E essa posição aqui é que eu queria mostrar pra vocês. Tirem uma foto, né? Essa posição aqui, ela é espetacular. Qual que é o ponto todo aqui dessa posição, né? O ponto todo é que não dá pra jogar passivo aqui de negras. Por exemplo, peão de C7 tá atacado. Vou pensar num lance aqui típico de Índia do Rei. Torre F7, um lance muito jogado aqui em posições de Índia do Rei. Protegeu lá em C7. Qual que é o perigo da posição? As brancas vão jogar com uma sobrecarga absurda pra cima de C7, vão jogar com a dama em B2 e podem até sacrificar a peça lá em C7 para disparar com os peões passados. Então o perigo desses ataques na ala da dama, na maioria das vezes, é a criação de um peão passado ou a sobrecarga em alguma casa, né? Então, por exemplo, para vocês verem o perigo, B5 começa por pressão, as pretas têm que se defender sem parar. Por exemplo, o bispo E6, bispo A5, pressiona lá em C7. Tem que defender com dama D8, dama B2, dá suporte para o peão passado. Bispo F6, por exemplo, bispo F1, para poder participar logo mais aqui dos ataques na ala da dama. E depois de G4, as pretas tentando atacar na ala do rei, nessa variante aqui que a gente está, né, ilustrando aqui o poder do ataque na ala da dama, a gente teria a torre por C7 aqui, bum, e as brancas de repente sacrificam peça, disparam com o peão passado, parece que as pretas conseguem se segurar, mas o Iturrizaga seguiria com tudo, sacrificando dois bispos, né? Duas peças, estaria com dois bispos aí ao menos. No entanto, o peão passado e não tem como evitar a promoção. Ainda teria um jogo aqui, ainda daria para continuar analisando, mas de fato parece, né? Parece para mim e creio que parece para vocês que as brancas devem estar melhores, né? Apesar da gente reconhecer que não deve ser fácil ainda com essa galera toda atacando aqui o rei das brancas, mas melhor para as brancas, né? Então, apenas para ilustrar os perigos do ataque na ala da dama, tá respondido? Então, agora a questão é a seguinte, por que eu acho que essa posição é maravilhosa? O que fazer? A gente viu agora que se o Fear ficar jogando passivo, torre C8, dama D8, bispo E6, as brancas vão começar a gostar da partida. Só tem um lance bom nessa posição, só tem um lance bom. E o Fear me encontra com velocidade. Primeira coisa que chama atenção aqui, o relógio. 1h17 pro Fear, 4 minutos pro Iturrizaga, e o Fear não demora muito para encontrar essa pérola. Preparem-se. O que jogar? Isso aqui é espetacular. D5. Exclama, pode pôr exclama. Exclama. Tentando agora o contra-jogo. As brancas têm que tomar. Afinal de contas, um peão entrega aí um peão importante, tentando abrir caminhos aqui, né, para os peões passarem. É melhor tomar. E o Fear continua, galera. Que é isso? E com velocidade, ele jogou rápido esses dois lances. Isso aqui é uma manobra maravilhosa. Mais uma vez o Fear vai jogando estilo Alekhine, essas manobras de avançar, de entregar os peões aí para ganhar atividade. Uma partida muito instrutiva sendo jogada aqui pelo nosso brasileiro. E aqui é o seguinte, a partida seguiu com torre por C7, né? Mas vamos olhar algumas possibilidades aqui. Se tivesse tomado de peão, o que acontece numa posição como essa? Tá vindo dama D4 com cheque e depois de dama cobre, por exemplo, aqui você pode trocar
e jogar com bispo D4. Tem esse tema aqui na diagonal de casas escuras, né? Então esse é um dos perigos aqui da posição. E se tivesse tomado aqui de dama, uma possibilidade seria diretamente o lance dama D4, né? Então tá existindo esse tema aqui nessa posição. Por isso torre por C7 coloca a torre em segurança. E o Fier segue agora dama D4 cheque, o rei vai para H1 e rapidamente o Fier joga esse lance G4, impressionante, impressionante o ataque aqui do Fier. Fier tem 2 peões a menos, galera, e segue atacando, esse batalhão avançando sem misericórdia. E a partida segue agora com o lance torre por C8, um dos melhores lances aqui da posição. Esse bispo é muito forte nessa diagonal e ele precisa ser realmente eliminado. Um dos 2 bispos aqui, a ideia realmente das brancas é sacrificar a torre 1 dos bispos e depois apostar nesses peões passados, né? A melhor defesa. Por exemplo, não dá para tomar aqui, a grande ameaça seria F3, né? E por exemplo, depois de dama E3, aqui é peão toma, enfim, poderia seguir de diversas maneiras. E aqui não ficaria muito claro, né? Quem é que tá melhor, porque as brancas têm muito peão e tudo mais, mas de fato aqui as pretas acabam ficando... A gente teria uma posição muito emocionante aqui, né? Com certeza, onde as brancas teriam uma torre a menos, mais uns peões passados a mais e tudo mais. Então, mas só para ilustrar, né? Então, realmente, F por G4 traz muitos perigos na posição. A partida seguiu aqui com torre por C8. Galera, a torre por C8 foi jogada aqui pelo Fier. E agora, dama por E4, jogado pelo Iturrizaga, vai para uma complicação sem fim. Porque olha o rolo que tá acontecendo nessa partida, porque agora entrega o bispo, mas vai para cima da torre, e tem peões passados chegando. Olha o rolo que tá sendo aprontado aqui nessa partida, né? E uma outra variante muito interessante seria com o bispo por F4, e aqui depois de G por F3, as brancas teriam esse dama A6, é uma loucura isso daqui, só pra vocês verem a complexidade aqui dessa linha, né? E aqui o melhor lance das negras... peão toma seria questionável aqui, vai pra luta, chances pros 2 lados e tudo mais. Esse peão é importante manter aqui, porque em algumas linhas a dama vai dar cheque, esse bispo vai ter que voltar, isso aqui vai ser mate. Então é melhor manter o peão aí. Por enquanto não dá pra fazer isso, porque o bispo consegue voltar, né? Então aqui o melhor lance das negras seria esse espetacular aqui, rei H7, né? Rei H7, porque se tomar a gente já viu que vai levar cheque mate em 2 lances. Então... aqui poderia seguir com o bispo F1, colocando o bispo em segurança, e as pretas teriam essa maravilhosa combinação aqui. Rafa, para de mostrar essas mentiras aí, né? Não, mas é verdade, isso daqui é para mostrar a beleza aqui, a complexidade da posição. A torre A8, né? A grande mentira, mais uma vez aqui, e a maior mentira de todas é que o melhor lance agora é C7. Mas para mostrar aqui o que acontece aqui com dama por torre, né? Aqui teria dama em F2 e não tem como evitar a ameaça de checkmate e a ameaça do bispo chegando em D4 para dar mate. Lá em G1, por exemplo, dama A6 protegeria o bispo D4, e aqui só restaria mais um cheque, e depois de rei aqui em G6, acabaram-se os cheques e não tem como evitar ambas as ameaças de dama por bispo e dama G1 checkmate. Loucura, né? Que mentira, né? Mas é aquela mentira que a gente gosta. Então, agora é o seguinte, pessoal. Torre aqui por C8 seguindo a partida. E agora dama por E4. E Iturrizaga chama pra loucura mesmo. Chama pra loucura. Porque ele tá ameaçando agora a dama em E6 com cheque e tá entregando o bispo. O Fier aceita o desafio. Dama por bispo. Dama em E6 cheque seguindo a partida. E depois de rei H7, o Iturrizaga percebeu que ele não pode tomar essa torre. Ele não pode tomar essa torre por conta de dama E1 aqui, dando cheque. E depois checkmate, né? Então aqui a torre tá blindada. A partida seguiu com dama F5, cheque. E agora? Vai ter perpétuo? Nada disso. E aqui cuidado, hein? Porque se você voltar o rei aqui pra G8, agora pode tomar a torre que vem com cheque. Então, peraí. Rei H6 foi jogado. Dama em E6, cheque. E agora, hein? Rei H7 vai dar perpétuo. Vai dar perpétuo. O Fier quer ganhar isso aqui. Rei G5 na coragem. O rei não para. E aqui seria possível um H4, mas não mudaria muito, vai acontecer algo parecido na partida. Bispo em F1 foi jogado agora, já fazendo a cobertura aqui dos cheques na fileira do fundo. Alexandre Fier segue com mais um lance que exclama. A torre aqui em F8 foi jogado, a torre agora fica em segurança. E aqui D6, o Iturrizaga dispara com os peões passados. Quem é que tá ganhando aqui? Não dá pra saber. A partida seguiu com dama D1 pelo Alexandre Fier. Mais um lance espetacular ameaçando o checkmate. E aqui H4, cheque no desespero. G por H3.
Aqui foi jogado pelo Alexandre Fira, isso se chama en passant. Temos G por F4, cheque, que loucura. Aqui torre por F4, se fosse infantil tinha tomado de rei aqui. Torre por F4, seguindo a partida. Dama por H3, protege tudo no limite. Mas depois de simplesmente torre por F3, meus amigos, que loucura. Iturrizaga abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui o bispo tá atacado, a dama está atacada. Não tem cheque saudável, né? Tem um cheque aqui em G2, por exemplo, poderia ser uma possível continuação. O rei poderia vir para casa de F5. E aqui esse rei G1, né? Tentando defender aqui no limite as peças. Poderia seguir das mais diversas maneiras. Uma delas é trazer o bispo aqui para o jogo, para casa de D4. E aqui tomar simplesmente o bispo. É muito material a mais aqui para as negras. E não tem uma maneira de ficar dando cheque para sempre aqui, né? Você pode jogar um rei G5, dama G2, por exemplo, você pode jogar o rei H6. E aqui não tem mais cheque. E vamos por qualquer lance aqui tentando centralizar a dama, o checkmate está próximo, né? Por exemplo, aqui torre F2, cheque, o rei tenta escapar, a dama deu G1, cheque, o rei vem para casa de H3, tanto faz. Torre em H2, a escadinha, né? Checkmate. Então a gente tem aí uma partida aqui, eu não sei vocês, para mim foi assim um clássico da literatura brasileira aqui de xadrez, nessa partida do Fira, aquele avanço do peão D5 com E4, maravilhoso, era aquilo ou perder, ou ficar agonizando, né? Uma linha maravilhosa, é uma partida maravilhosa, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, parabéns aí ao nosso brasileiro Fir, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!